Boa noite para você, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro já. Tem muita informação a partir de agora. O que deu certo em 2017 e os planos para o ano que vem. Nós fomos às ruas de Uberlândia para ouvir a população. Vamos falar de laringite, inflamação que pode levar a rouquidão e até perda da fala. Como homens e mulheres estão administrando as atividades domésticas e o trabalho fora de casa. Mais de 800 crianças participam de uma grande festa de fim de ano. Elas são atendidas no ambulatório do Hospital de Clínicas da UFO. E muita gente não sabe, mas a administração dos municípios é obrigada a oferecer o mínimo de condições de moradia e sobrevivência aos mais pobres. Tem muito mais informação a partir de agora. O TV Notícias está no ar. Nós fomos às ruas de Uberlândia para ouvir a população sobre o balanço de 2017. O que deu certo, os planos que não foram cumpridos e o que pode vir pela frente. Como garantir um ano novo especial e com as metas cumpridas. Final de ano é época de festa e também de fazer um balanço sobre o ano que passou e pensar o que precisa mudar para o próximo. Alguns preferem agradecer, outros viver o presente e muitos traçam metas. Espero serviços, né? Um monte. A minha meta é arrumar um emprego agora. Conseguir um emprego, conseguir passar num concurso, uma residência, alguma coisa assim. Uma das metas é entrar na faculdade, né? Agradecer muito a Deus, né? Deus tem nos dado muita coisa boa, né? Eu sou mais de viver o dia a dia, eu não sou muito de promessa não, né? Porque quem promete muito cumpre pouco, né? Então eu prefiro mais viver a realidade do dia a dia e fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Então, a minha meta era ser fitness em 2017, mas não deu certo. Seja virar fitness ou qualquer outro plano, é comum a gente não conseguir cumprir e acabar se frustrando. A psicóloga aponta os motivos e ensina como estabelecer e conseguir realizar as metas. Primeiro porque as pessoas geralmente não têm um planejamento. Então chega no final do ano e fala, ixi, eu não fiz nada, eu vou deixar para o próximo. Então o final do ano sempre é um momento que as pessoas repensam, faz um balanço. Mas é hora também de traçar ações para o próximo, só que esse próximo não chega. E essa análise sempre vem no final do ano, que é como eu encerro um ciclo para eu iniciar um outro. Então é como se a cabeça faz, poxa, né, daquele peso de consciência. Eu preciso mudar, mas para eu fazer isso, qual o planejamento? Não adianta chegar no final e falar não consegui. Então é um planejamento. Apesar de ter apenas 16 anos, o Ricardo já aprendeu que para cumprir as metas é preciso traçar um plano. Com o objetivo atingível, ele cumpre todo mês uma etapa e cada dia vê o sonho chegar mais perto da realidade. Desde os meus 15 anos eu estou com uma meta de comprar minha moto. Todo mês eu estou depositando, estou trabalhando certinho, estou lutando, estou batalhando. Aí essa meta minha é quando eu tiver um trabalho, se o trabalho for longe, eu já tenho um recurso para me trabalhando, porque eu já estou pensando no futuro, né? E já estou me organizando aos pouquinhos. Até pouco tempo, as funções domésticas, o trabalho formal fora de casa e outras atividades no âmbito familiar e profissional eram muito definidas entre os sexos. Mas até mesmo em função do cenário econômico, homens e mulheres têm se dividido na hora de cuidar dos filhos, da casa e se somam para manter as contas em dia. Mas uma pesquisa do IBGE aponta que ainda existe uma distinção muito grande ainda dentro de casa. Faço de tudo, pau para toda obra. Eu ajudo a lavar louça. Eu faço a parte de comida também, quando precisa, faço almoço. Olha, eu arrumo casa com minha mãe todinha. Lavo, passo, lavo banheiro, passo pano de chão na casa, faço tudo com minha mãe. Às vezes quando eu lavo uma louça, passo um pano na cozinha. Ele ajuda em casa mesmo? Ajuda sim. Faz bem? Bem feito. Quando o assunto é dividir as tarefas, pelo menos esses homens que eu entrevistei estão de parabéns. Mas as mulheres ainda estão sobrecarregadas ao cuidar do lar. De acordo com a pesquisa do IBGE, elas gastam até 20 horas por semana cuidando da casa. Já os homens não passam mais do que 11 horas nos afazeres domésticos. O estudo do IBGE mostra também que o percentual de mulheres que faz trabalho doméstico chega a quase 90%, enquanto o de homens não passa dos 70%. Entre os tipos de afazeres domésticos, os homens só ganharam das mulheres no quesito pequenos reparos ou manutenção de eletrodomésticos. Entre eles, 65% se dedicam a essas tarefas, contra 33% de mulheres.
Para o coordenador da pesquisa, os números mostram que ainda é preciso combater desigualdades. Os dados indicam que as discrepâncias elas ainda existem, não apenas no mercado de trabalho, né, como por exemplo os homens eles recebem rendimentos em média superiores às mulheres, né, apesar das mulheres terem um nível de educação médio superior ao dos homens, mas também fora do mercado de trabalho, nas relações domiciliares, né, essa desigualdade ela persiste, né? Por exemplo, as mulheres se dedicam mais, por exemplo, a atividades de cuidado de pessoas e a afazeres domésticos. Agora veja o exemplo do Luiz. A esposa dele está nas últimas semanas de gestação e, por isso, é dele a responsabilidade pela maior parte das tarefas, inclusive cuidar do outro filho. Mas não é só por causa disso que o Luiz tomou a iniciativa. Para mim não é ajuda, porque ele é meu também, então a bagunça que ele faz é responsabilidade minha também, né? Ela não fez sozinha, então eu tenho que assumir a responsabilidade também, né? Parte da roupa que está suja é minha, parte da comida que está ali eu que como, então parte da louça que está suja é minha, então não é ajuda quando eu cuido do meu também, né? E depois do intervalo, nós vamos falar de laringite, inflamação que pode levar à rouquidão e até perda da fala. E ainda, a administração dos municípios é obrigada a oferecer o mínimo de condições de moradia e sobrevivência aos mais pobres. É que muita gente não sabe disso. A gente faz um rápido intervalo e volta já. É garantido por lei um mínimo de condições de moradia e sobrevivência para as famílias mais pobres. E quem é responsável por isso é a administração dos municípios. Muita gente não sabe disso. E claro que se todos se envolvessem um pouco mais, poderíamos ter condições mais justas de vida a todos. Rafaela integra uma equipe de voluntários que luta contra o improviso na construção civil. Esta é uma prática comum em comunidades carentes, como na ocupação Eliana Silva, no Barreiro. São os puxadinhos, feitos sem planejamento, orçamento ou projeto de engenharia e arquitetura. Resultado, risco e desperdício para as famílias que já trabalham com um orçamento bem apertado. A questão é que na periferia não se tem um dinheiro para pagar um arquiteto ou um engenheiro normalmente, né? Ainda são profissionais muito caros. E aí as pessoas têm essa cultura de construir, não gostei, quebra e faço de novo. O que é um problema não só para o meio ambiente, mas também a questão do custo, do material, da mão de obra que vai por água abaixo. No Eliana Silva, mulheres, chefes de família, contam com o apoio da arquitetura na periferia. Elas participam de oficinas de planejamento, construção em alvenaria, instalação elétrica. Também tem acesso a empréstimos de até R$ 1.500 para a compra de material de construção e, em alguns casos, para a contratação de mão de obra. Simone ajudou a construir a parede de casa e também está com um banheiro novo. No início eu queria fazer uma coisa assim, sem noção, né? Eu queria bater laje em tudo, eu queria ficar sem ventilação na minha casa, mas com as arquitetas, com a ajuda delas, de todas as meninas, eu consegui ver que eu preciso ter iluminação na minha casa, ventilação, e pra gente respirar, né? Como que eu ia respirar? Eu não tinha como eu bater laje em tudo, né? A construção solidária é uma alternativa viável diante da falta de recursos para a moradia própria. Hoje o custo médio de 1 metro quadrado de construção é de R$ 1.064, incluído aí o valor de mão de obra e material. Uma lei federal obriga as prefeituras a contratarem arquitetos para o atendimento às famílias de baixa renda, mas poucos conhecem esse direito. É muito importante que as pessoas saibam que existe essa legislação federal e que cabe à população cobrar que cada prefeitura faça essa contratação do arquiteto e disponibilize esse arquiteto de forma gratuita para a população que precisa desse profissional. E agora nós vamos falar de saúde, sobre a laringite, uma inflamação típica da garganta que pode provocar rouquidão e perda da voz. Não é considerada uma doença grave, quase sempre, mas merece uma atenção especial, inclusive com orientação de um especialista. Aqui no estúdio, eu recebo o Dr. Ricardo Maurício Novaes, ele que é médico otorrinolaringologista. Dr. Ricardo, muito obrigado pela presença.
Basicamente, como é que a gente classifica a laringite? Porque muita gente tem aquela coisa, é uma inflamação, mas inflamação onde? Como é que ela é causada? O que a gente pode falar dela? Vamos lembrar o seguinte, a via aérea superior, ela começa no nariz e vai até a faringe, até a laringe, né? Então, na verdade, é um tubo único. Então, a parte da faringe junto ao nariz, a gente chama de rinofaringe. A parte da faringe junto à boca, a cavidade oral, a gente chama de orofaringe. E a parte baixa, a gente chama de hipofaringe, né? E depois nós temos a laringe, que é o órgão fonatório, que é o órgão responsável pela vibração da voz e a proteção da via aérea inferior. Então, evidentemente que esses processos, toda a via aérea superior, ela pode se submeter a processos virais, a processos bacterianos ou a processos irritativos. Então, são as 3 grandes causas que levam a processos ao incômodo da via aérea superior. E qual é o perfil das pessoas que normalmente apresentam mais problemas? São crianças, idosos ou mesmo pessoas adultas que acabam sobrecarregando também as próprias cordas vocais, juntamente com a exposição direta às questões ambientais? Um grande problema é o seguinte, se nós pensarmos em uso abusivo da voz, não é? Aí eu tenho os processos inflamatórios em função do uso abusivo da voz. A criança, ela tem uma tendência a ter, às vezes, um pouco de disfonia, porque a competição dela é sonora, ela ganha no grito, ela não tem muita argumentação. Um outro indivíduo também que tem uma grande probabilidade de ter problemas de laringe, de voz, é o indivíduo que é o adulto jovem, porque em função do abuso, às vezes, do álcool, e eles estão com mania agora, eu tenho recebido vários clientes no consultório, do cigarro de palha. Então, essa semana mesmo eu recebi 3 adultos jovens que estão fumando cigarro de palha, porque não sei porque alguém disse a eles que cigarro de palha é menos ou mais nocivo. Então, qualquer que seja o cigarro, quer seja o cigarro eletrônico, quer seja o cigarro de palha, quer seja o cigarro normal, eles têm N substâncias tóxicas e eles vão, então, provocar uma irritação na via aérea superior. Então, o uso abusivo de voz, à noite, numa boate. Por que é o uso abusivo? Porque o som é muito alto. O som é muito alto, você tem que falar muito alto. Então, fala muito alto, toma o álcool é irritante e ainda fuma, então, fatalmente, você vai ter problemas de alteração de voz. E o profissional de voz, que às vezes é muito qualificado, né? Ele tem uma qualificação em termos de conteúdo, mas falta a ele o quê? Um treinamento das veias fonoarticulatórias. Então, isso é igual atleta. Você não faz musculação para o braço, perna, você tem que procurar fonoaudiólogo para se preparar para o uso de voz. Então, os professores, os jornalistas, ou seja, todas as pessoas que trabalham com telemarketing, né, que tem um uso frequente e abusivo da voz. Em relação ao tratamento, para a gente fechar, varia de acordo com cada caso. A gente sabe que não dá para classificar como uma doença grave, mas em alguns casos merece uma atenção um pouquinho mais especial? Sem dúvida. Lembrar um detalhe extremamente importante. Qualquer que seja a alteração de voz que dure mais de 15 dias, ela tem que ser passada por uma avaliação do otorrino. Então, rouquidão com mais de 15 dias, em qualquer faixa etária, eu tenho que ser avaliada. Avaliada como? É feito um exame, que é uma endoscopia da voz, que é uma nasofibroscopia ou laringoscopia, onde você visualiza a corda vocal com as lesões. E você pode, inclusive, ou diagnosticar um processo inflamatório, ou mesmo um câncer numa fase inicial. Então, qualquer que seja o indivíduo que tenha disfonia, alteração de tipo de voz, com mais de 15 dias, ele tem que procurar um otorrino para ser examinado. Em relação à mudança no comportamento, agora sim, para fechar, porque é uma curiosidade minha mesmo, já foi diagnosticado, o médico está acompanhando, o que ele deve fazer em questão de hábito de vida mesmo, alimentação, talvez a própria hidratação, o que ele deve fazer para ajudar? Em termos de hábito de vida, ele tem que, a primeira coisa é evitar os fatores irritantes, né? Então, primeiro, hidratação. Hidratação não significa 2 litros de água à noite, significa um copo d'água de hora em hora. Então, quando você vai hidratar uma planta, pequenas quantidades durante o dia todo. Então, um copo de água por hora. Segunda coisa importante, evitar fatores irritantes. Quais são os fatores irritantes? Aqueles à base de cafeína. Então, aqueles refrigerantes que têm cafeína, lembrar que todos aqueles refrigerantes à base de cola, eles têm cafeína. Evitar café em excesso, porque o café também tem a cafeína e é desagradável. O chá mate. Por quê? A cafeína, ela ela dilata um pouquinho o esfíncter do esôfago, aumentando o refluxo. Consequentemente, vai piorar a voz. Então, reduz a cafeína,
fraciona a dieta, né? Ou seja, o que é fracionar a dieta? Pequenas quantidades de 3 em 3 horas. Evita se alimentar 2 horas antes de dormir e evita principalmente o álcool, o café, o chamate e os refrigerantes à base de cola. Que já ajuda muito. E os temperos fortes também, tipo pimenta, ketchup, mostarda. Doutor Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos, com certeza muito esclarecedor mesmo para quem está em casa e muita informação muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar com vocês e poder contribuir aqui. Muito obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar da festa de confraternização que reuniu mais de 800 crianças atendidas no ambulatório do Hospital de Clínicas da UFO. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Hoje o dia foi bem quente e continua a previsão de chuva para amanhã. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Veja no mapa. Em Uberlândia, a previsão é de muito calor, mínima de 21 graus e máxima de 32. Pode chover à tarde e à noite. Em Ituiutaba, a quinta começa quente. Os termômetros devem marcar 24 graus de mínima e máxima de 35. Tem previsão de chuva. Possíveis pancadas de chuva também em Nova Ponte, principalmente no fim da tarde. A temperatura varia entre 22 e 33 graus. Em Araguari, a quinta começa com sol e poucas nuvens, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Deve chover forte à tarde e à noite. E em Uberaba, a temperatura varia entre 20 e 34 graus. Tem previsão de chuva. Aconteceu ontem mais uma edição da confraternização de Natal para as crianças que fizeram ou fazem atendimento ambulatorial no Hospital de Clínicas da UFO. O evento, promovido pela gestão de programas institucionais, contou com a presença de mais de 800 crianças e foi muita alegria. A meninada fez a festa aqui. Teve pula-pula, presente e, claro, um momento com o Papai Noel. Essa foi só uma amostra da confraternização realizada para as crianças que estão ou estiveram em tratamento ambulatorial no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu fico muito feliz de estar nessa festa e eu adorei meu presente que eu ganhei. É um carro de polícia, uma moto de polícia e um boneco de polícia. Esse evento surgiu a partir das crianças da cardiologia. Aí, como era só da cardiologia, era assim, um projeto menor, tinha como a gente fazer muita coisa, assim, né? Aí, a partir daí, foi crescendo, hoje expandiu para todas as especialidades. Nós fazíamos de primeira essa festa lá no quiosque mesmo, no espaço da criança. Como não suporta hoje, nós fizemos. Mais de 800 crianças participaram da 9ª edição da confraternização de Natal. Alguns pacientes já receberam alta, outros ainda estão em tratamento no HC. A coordenadora de gestão de humanização conta que vários projetos são desenvolvidos com uma proposta principal: o acolhimento das crianças, acompanhantes e familiares. Essa festa, ela traz assim, realmente melhora a condição dela, emocional, física, sabe? Porque isso aqui que nós estamos proporcionando para elas, talvez é só aqui que elas têm essa festa. Às vezes em casa não consegue ter essa festa, em outros lugares. Flaviane é mãe do Micael, que faz tratamento no Hospital de Clínicas. Ele nasceu prematuro e tem problemas motores por conta disso. Para a mãe, encontros como esse deixam o Micael muito mais feliz do que ele já é. Ele já me fala: mamãe, quando tem essa festa eu me sinto outra criança. Então isso aí pra gente é muito importante, não tem preço, não tem como você explicar em palavras, sabe? Eu só quero mesmo agradecer mesmo. Muito bonita a festa, então de parabéns. Porque eu fico feliz, ganhar um presente, conhecer amigos novos. Maria Isabel agora está bem e recebeu alta do Hospital de Clínicas. Mas durante alguns meses sofreu com problemas de saúde. A pequena, de 2 anos, também nasceu prematura. Ficou 30 dias na UTI, onde os profissionais descobriram que ela estava com alergia. O tratamento durou 8 meses. Em momentos assim,
O trauma de hospital acaba ficando para trás, segundo a mãe. Convivência com o pessoal que atendeu sem o uniforme, brincando, eles ficam mais, assim, a desenvoltura deles é melhor, porque quando eles estão no hospital, ela vê alguém de jaleco, ela já fica com medo e tudo, e aqui brincando, vestido de palhaço, chamando atenção, é muito melhor. Ela fica bem mais à vontade. E tira o trauma do hospital, né? Aquela coisa feia de jaleco, branco, medo, não. Aqui ela tá bem mais à vontade para brincar. Que Deus recompense cada um, porque isso aqui é muito importante mesmo. Eu, como mãe de criança especial, posso falar para vocês não sabem o tamanho da importância que tem os eventos como esse. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Tem mais informação a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você e até amanhã.